Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, nós iremos aprender hoje sobre sujeito determinado, certo? Só que antes, tá? De nós não iremos primeiro assim direto ao assunto, tá? A gente vai ter que recapitular algumas coisas, tá certo? Para que a gente consiga chegar até o nosso objetivo, que é entender o que é sujeito determinado, certo? Então, para introduzir a aula de hoje, nós temos este poema de Mário Quintana, tá? Que tem como título A Casa em Ruínas, que diz assim: uma única porta no único muro de uma casa em ruínas, cuidado, quem atravessar essa porta à noite pode ficar para sempre no outro mundo. Vamos entender melhor, tá? Por que eu coloquei esse poema? Coloquei o poema com o intuito de nós fazermos uma análise, certo? Nós podemos dividir o poema em 3 enunciados, tá? O primeiro, que diz assim: uma única porta no único muro de uma casa em ruínas, até o ponto. Depois, número 2, cuidado, reticências, né? E número 3, o nosso último enunciado é: quem atravessar essa porta, à noite pode ficar para sempre no outro mundo. Na verdade, seria uma interrogação, né? Então, vamos ler com entonação de pergunta. Quem atravessar essa porta à noite pode ficar para sempre no outro mundo? Agora sim. Gente, o que eu quero com isso? Vamos aqui para a análise. Tá? Os dois primeiros enunciados, tá? O enunciado 1 e o enunciado 2, não apresentam verbos, tá certo? Pode perceber que aqui não tem verbo. Aqui, ó, uma única porta no único muro de uma casa em ruínas, não tem nenhum verbo, tá? E no número 2, no enunciado 2, também não. Cuidado, é apenas um nome. Quando não tem verbo no meu enunciado, eu chamo o meu enunciado, a minha frase de nominal, tá certo? Então, esses dois enunciados, nós podemos classificá-los como frases nominais. Por quê? Porque só contém nomes e não tem verbo, de jeito nenhum, ok? Agora, o terceiro, gente, nós podemos denominar esse terceiro de período. Por quê? Porque se organiza com palavras ou expressões estruturadas em torno de verbos e locuções verbais, formando orações. Vamos por partes. O que é o período? Tá? Gente, o período é o início da frase até o ponto final, até um sinal de pontuação, tá? Que precisa ter verbo para ser um período, ok? E pode ser dividida em período simples, com um verbo, ou período composto, 2 ou mais verbos, certo? E aqui tem tudo que nós precisamos para ser um período. Vejam só, quem atravessar, atravessar é um verbo, indicação de atravessar, tá certo? Então aqui eu tenho um verbo, ok? Já tem um período. Vejam só, quem atravessar essa porta à noite pode ficar. Aqui, pessoal, eu tenho 2 verbos seguidos. O verbo pode, que vem de poder, e o verbo ficar. Tenho 2 verbos seguidos, um ao lado do outro, portanto, se trata de uma locução verbal. Então, eu tenho um verbo e uma locução verbal. Ok, então eu tenho aqui um período. Por quê? Período é uma frase que se organiza em torno de verbos ou locuções verbais, tá certo? E quando a frase ela possui verbo, nós podemos chamar ela tanto de frase verbal quanto de oração, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Então, o período, gente, como eu já falei, né, pode ser simples ou composto. O período simples é o que contém uma só oração e o período composto é o que abrange 2 ou mais orações. Vejamos os seguintes exemplos. Que medo! Que medo! Aqui nessa frase,
nós não temos verbo, tá certo? Portanto, eu tenho uma frase nominal, sem verbo, ok? No segundo exemplo, nós temos a casa tinha uma única porta. Então, vejam só, tinha do verbo ter, tá certo? Então, aqui é um verbo, essa palavra aqui é um verbo. Portanto, eu só tenho um verbo na minha frase, eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração apenas, eu tenho um período simples, tá certo? Vejamos aqui o nosso próximo exemplo. Se alguém atravessar a porta, ficará no outro mundo. Então, veja só. Aqui, pessoal, nós temos o verbo atravessar e nós temos o verbo ficará, tá? Então, o verbo atravessar é a minha oração 1, o verbo ficará é a minha oração 2, tá certo? Então, aqui, até a vírgula, eu tenho a minha primeira oração e depois da vírgula, eu tenho a minha segunda oração. Então, quer dizer que eu tenho dois verbos. Isso significa que eu tenho duas orações, tá? Se eu tenho duas orações, significa ainda que eu tenho um período composto, certo? Período simples, composto apenas de uma oração. Período composto, formado por duas ou mais orações, certo? Gente, agora vamos entender a estrutura das orações e o sujeito determinado, tá? Por que eu falei aí de frase nominal? Por que eu falei de frase verbal, que é a mesma coisa que oração? Justamente para a gente entender a questão do sujeito, tá? Vamos entender a estrutura da oração. Em geral, as orações elas são constituídas de duas unidades, tá? Ela é formada, são formadas, né? Na verdade, são formadas de duas unidades, as orações, tá? Aquela que contém o verbo e seus complementos, tá? É chamada de predicado. Pronto, essa é a minha primeira unidade, tá? É a parte que tem o verbo e o complemento, é chamada de predicado. E sempre está presente na oração. O predicado sempre está ali. Eu consigo ver o predicado, ele sempre está presente. A outra unidade, tá? Que forma a oração é chamada de sujeito. O sujeito, pessoal, ele pode ser, esqueci aqui da palavra pode. Vamos colocar agora do verbo poder. O sujeito pode ser, um instante, ele pode ser, na verdade, não precisava do verbo poder, porque aqui estava tratando do ser, na verdade é do ser, né? A outra unidade é o sujeito, que ele tanto pode ser um ser ou objeto, tá certo? Sobre o qual o verbo faz uma declaração. Então, vejam só. O sujeito pode ser uma pessoa, né? Pode ser um ser, não só uma pessoa, mas também pode ser um objeto, pode ser um ser também imaginário, certo? Essas são as duas unidades que formam a oração, sujeito e predicado, tá? O predicado é aquela parte que contém o verbo e o complemento do verbo, ou complementos, tá certo? Então, a parte principal do predicado é o verbo, tá certo? Vamos entender melhor aqui. Eu trouxe, né, essa imagem que diz o seguinte: meu primeiro carrinho é o título aqui desse texto, tá certo? Aqui embaixo nós temos o texto. Hoje você vai aprender a poluir uma cidade, diz o pai, né? Deu o primeiro carrinho para o menino, e aqui é a cidade de uma cidade de brinquedo, né? Uma cidade fictícia para ele brincar. E o pai deu de presente o carrinho, já para o quê? Para o menino aprender a poluir, porque aí é uma crítica, né? Que os carros, eles poluem a cidade, né? Então, vejam só. Gente,
Aqui em cima, nessa frase, nós temos assim, meu primeiro carrinho. Não contém verbo. Não tem nenhum verbo aqui. Portanto, aqui em cima, essa frase se trata de uma frase nominal. Ok? Agora, aqui embaixo, nós temos o seguinte. Hoje você vai aprender a poluir uma cidade. Vejam que nós temos aqui embaixo 3 verbos seguidos. Vai, do verbo ir, aprender, outro verbo, a poluir, outro verbo. Nós temos 3 verbos seguidos. Portanto, aí eu tenho uma locução verbal. Porque locução verbal é o quê? 2 ou mais verbos seguidos, tá? Então, aí nós temos 3 verbos seguidos, eu tenho uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma frase nominal ou uma oração? Com certeza, vocês estão pensando aí em oração. E é isso mesmo, nós temos aí oração, porque a oração ela é formada tanto por verbos quanto por locuções verbais. Então, pessoal, vamos aqui analisar. Agora nós iremos analisar aquela oração que eu acabei de ler, tá certo? Então, vejam só. Aqui eu coloquei a oração. Hoje você vai aprender a poluir uma cidade. Essa parte que está na cor vermelha é o sujeito. Quem é que vai aprender a poluir uma cidade? Você. Esse pronome ele foi utilizado com a função de sujeito, tá certo? Vai aprender a poluir. Temos 3 verbos seguidos, tem uma locução verbal. Vai aprender a poluir o quê? Uma cidade. Uma cidade, essa expressão aqui, completa o sentido, tá? Dessa locução verbal. Vai aprender a poluir o quê? Se não tivesse essa parte aqui, ficaria incompleto o sentido, porque não saberíamos o que a pessoa ia aprender a poluir. E como aqui foi acrescentada essa expressão, uma cidade, aqui é o complemento da minha locução verbal, tá certo? Então, aqui, pessoal, completo sentido, né? A locução, eu tenho o meu complemento, tá certo? E a locução verbal mais o complemento forma o quê? O predicado, tá? A locução verbal mais o complemento forma o predicado. Então, as duas unidades que formam a oração é chamada de sujeito e predicado. Úrsula, essa estrutura, ela é somente de frases verbais? Sim. Justamente, eu coloquei essas análises anteriores de frase nominal, frase verbal, para vocês entenderem que o sujeito e predicado, eles formam a oração e não a frase nominal. É tanto que a gente não viu, né? A gente não viu a análise de sujeito e predicado numa frase nominal, certo? Por quê? Porque essa estrutura pertence à estrutura de quê? De uma frase verbal, de uma oração, tá? Sujeito e predicado fazem parte da oração. Gente, então vamos agora entender o sujeito, né? O sujeito ele pode ser constituído de um ou mais núcleos, ou seja, de uma ou mais palavras importantes que formam o sujeito, tá? Ou ainda, ele pode não estar explícito. Essa diferença determina sua classificação. Então, o sujeito, como a gente viu, ele pode ser um ou mais, tá? Ou mais palavras importantes, né? Um ou mais núcleos. Ele pode estar ali visível, de forma que eu consiga percebê-lo ao ler a minha frase, e pode também estar explícito, ou seja, escondido, tá? Mas mesmo que esteja escondido, muitas vezes eu posso percebê-lo também, tá? Então vamos ver aqui os exemplos. Os peixes maiores devoram os menores. Gente, o que devoram os menores? Os peixes maiores. Então, os peixes maiores, tá? Isso tudo aqui é o meu sujeito, certo? Mas a palavra peixe é a palavra mais importante do sujeito, que eu vou chamar de núcleo.
tá? O núcleo do sujeito aqui é peixes, certo? Sem essa palavra não faria sentido o sujeito, né? Os maiores devoram os menores. Quem é esses maiores? Os peixes. Então, peixes aqui é o núcleo do meu sujeito, a palavra mais importante. Percebam que eu consigo ver o sujeito na frase, eu consigo ver, ele está visível, certo? Então, eu vou chamar ele de sujeito determinado. Determinado por quê? Porque eu consigo vê-lo, ele está ali, visível. Simples, por quê? Porque é formado apenas de um núcleo. Eu tenho uma palavra aqui importante, que forma o sujeito, certo? Vejamos aqui no exemplo abaixo. Grandes empresas e peixes grandes se assemelham. Então, veja só, o que se assemelham? Grandes empresas e peixes grandes. Isso tudo aqui é o meu sujeito, tá? Da palavra grandes até a outra palavra grandes, que é o meu sujeito, certo? Quais são as palavras principais que formam o meu sujeito? Empresas e peixes. Meus dois núcleos que formam o sujeito, certo? As palavras principais. Gente, eu consigo perceber o meu sujeito, tá certo? Eu consigo percebê-los. Estão aqui visíveis, tá certo? Então, veja só, eu tenho um sujeito que é visível, na verdade, dois sujeitos visíveis, eu tenho o quê? Um sujeito determinado composto. Composto por quê? Porque eu tenho dois núcleos, duas palavras principais que formam um sujeito. É determinado porque eu consigo ver e é composto porque é formado por dois núcleos, certo? Então, agora vamos ver aqui. Procuraram os peixes por todo o rio. Foram essas pessoas que procuraram? Alguém procurou, não é verdade? Procuraram os peixes por todo o rio. Aí eu pergunto, quem procurou esses peixes? Você sabe quem foi? Aqui não especifica, né? A gente não consegue ver o sujeito e a gente também não consegue descobrir quem é. Na verdade, alguém procurou. Quem é esse alguém? Alguém. Então, quando você não consegue perceber o sujeito ali, ele está implícito, né? E outra, eu não consigo descobrir quem é. É então que eu vou chamar esse sujeito de sujeito indeterminado. Eu sei que existe alguém que procurou, mas eu não sei quem é. Portanto, é o meu sujeito indeterminado, certo? E isso aqui, ó, do verbo, o verbo e o complemento do verbo se chama de predicado. Procuraram, aqui é o verbo, procuraram o quê? Os peixes, tá? Por todo o rio. Então, isso aqui é o meu predicado. Lembram que eu falei que o predicado sempre vai estar presente? Falei lá no início, deixa eu voltar aqui. O predicado sempre está presente na oração. O sujeito, ele pode sim aparecer ali, mas também pode não aparecer, tá certo? Mas o predicado sempre vai estar presente. Nessa frase verbal aqui embaixo, nós temos o predicado. Só quem é que não está presente, quem é que está indeterminado? É o sujeito indeterminado, certo? Pessoal, então essa é a diferença, né, de sujeito determinado. O determinado eu consigo vê-lo, ele é visível, tá? E o indeterminado ou oculto, eles não vão estar visíveis, tá? Mas o indeterminado, como aqui na frase anterior, eu não consigo descobrir quem é. Mas o sujeito oculto, eu consigo descobri-lo, tá? Pela terminação do verbo, eu consigo descobrir o sujeito oculto, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, fiz a lição de casa. Vejam só, fiz é o verbo, fiz o quê? A lição de casa é o complemento do verbo. Então, aí eu só tenho um predicado. Não coloquei sujeito nessa frase. Mas quem é o sujeito de fiz a lição de casa? O eu. O pronome eu vai exercer aí a função de sujeito, certo? Eu consegui descobrir quem era o sujeito? Consegui. Então, se trata de um sujeito oculto, que pela terminação do verbo eu descobri o sujeito. Mas quando eu não consigo descobrir
quem é o sujeito, eu vou chamar de sujeito indeterminado, tá? Mas se eu conseguir descobrir esse sujeito por meio do verbo, da terminação do verbo, vai ser um sujeito oculto. Então, gente, aqui eu coloquei para a lição de vocês, lição de casa, essa música aqui do Vitor e Léo, que ela tem como título Borboletas, tá certo? Vocês irão ler a música para responder essas duas perguntinhas, tá certo? E aí tem essa outra composição também, que é do Ataúfo Alves. Vocês irão lê-la, tá certo? Também. Para quê? Para responder a última questão, que é a terceira questão, certo? Aliás, são duas questões finais, a terceira e a quarta, sobre a música do Ataúfo, tá? Então é bem simples, vocês simplesmente irão ler cada música para responder as questões, mas se houver dúvidas, estarei disponível, vocês podem fazer perguntas, certo? Não tenham vergonha, pergunta, ok? Então é isso, gente, beijo e tchau, tchau.